meus Pieronzinhos, fala pessoal do João Belmiro, fala meu 8º ano, boa tarde para todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula remota para que vocês tenham esse contato conosco, mesmo que distantes. Estamos conectados, estamos abraçados, não é isso? Tô com muita saudade de vocês. Vocês não sabem o quanto é prazeroso estar com vocês dentro da sala de aula, compartilhando conhecimento, compartilhando informações, compartilhando abraço, compartilhando carinho, compartilhando o calor humano. Não é verdade? Quantos de vocês não estão sentindo falta da tão temida escola? Mas é bom. Estudando comigo é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre tipos textuais, pessoal. Existem os gêneros, que eles são classificados através dos tipos textuais. Então, é isso que eu vou dar o norte a vocês a partir dessa aula. E durante essas aulas remotas, nós iremos estudar cada tipo e, posteriormente, os gêneros a partir de cada tipo textual. Tá certo? Galera, tá aqui, ó, língua portuguesa, tipos textuais, a data da aula de hoje. Então, espero que vocês venham juntinho comigo aprender um pouco sobre tipos textuais, que é o que vai ajudar vocês na produção e na interpretação de diversos textos. Vocês vão conseguir identificar que tipo de texto é aquele e para que ele serve, qual a intencionalidade dele, qual a situacionabilidade dele. E aí vocês vão ver como é que vai ser a receptividade, né? Como é que vocês vão emiti-lo quando for vocês que vierem a produzir, tá ok? Então, assim, podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, facilmente encontrada ou identificada por suas características predominantes. Então, os tipos textuais, eles têm características que predominam em cada um tipo deles, que é justamente o formato, como se direciona a fala, como se direciona o emissor ao receptor e por aí em diante. Vocês agora são os receptores e eu sou o emissor da mensagem que está sendo passada. O texto que eu estou fazendo com vocês, ele é praticamente ou descritivo ou dissertativo, porque eu vou descrever algumas coisas e vou argumentar outras. Então já temos 2 gêneros textuais, se você for interpretar esta aula, tá ok? Curioso, né? Então vamos lá. O termo tipologia textual, que é outra nomenclatura possivelmente usada por professores da língua portuguesa ou por letrados que trabalham, né, nessa área, designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e o tempo verbal. Então sempre vai ter, vocês vão ter sempre que analisar a léxica, a sintaxe, as relações lógicas e o tempo verbal de cada texto para vocês classificá-los na tipologia, tá certo? Objetivamente, podemos dizer que o tipo textual é a forma como o texto apresenta-se. Isso eu já falei anteriormente, né? Como é que o texto se apresenta? Ele se apresenta, ele pode variar em 5 e 9 tipos. Contudo, os mais estudados e exigidos nas diferentes provas de vestibular e concurso no Brasil são o narrativo, o dissertativo, o descritivo, o injuntivo e o expositivo, pessoal. Muitos têm muita aparência um com o outro. Muitos têm semelhança um com o outro, porém dá sim para a gente diversificar.
Vamos começar com o narrativo. O texto narrativo, a sua principal característica é contar uma história real ou não, geralmente situada em um tempo e espaço com personagens, foco narrativo, clímax e desfecho, entre outros elementos, tá ok? Então, assim, todo o texto narrativo, ele deve ter o personagem, deve ter o foco, o foco narrativo, ele deve ter o clímax. O que é o clímax? É a virada da história. É quando a história está num ponto e ela passa para outro. Entendeu? É aquele ponto fixo que vai fazer a história mudar de contexto. E o desfecho é o final, é como se termina. Os personagens, dentro desse universo que estou aqui, que é um estúdio improvisado para vocês, o personagem sou eu, que pode também ser o narrador. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa, por exemplo, são os contos, as crônicas, as fábulas, os romances e biografias, porque eles estão narrando sobre algo. Então, pode ser em forma de crônica, pode ser em forma de fábula, pode ser em forma de romance, né? Para quem não sabe, um romance ele pode ser uma novela, ele pode ser um livro, né? Onde se trata de um romance. Mas romance não é só, Mateus gosta de Maria e que gosta... Não é só isso. O romance ele tem várias vertentes que a gente pode identificar como um romance. Quando eu chegar nos gêneros textuais, eu vou tratar direitinho de cada um desses. Principalmente dos gêneros do tipo narrativo, certo? Já na dissertação, é um texto opinativo, em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Que geralmente é a aula, né? A aula ela é uma dissertação, a gente opina, ela tanto é descritiva como ela é narrativa, porque a gente descreve algo e depois opina, a gente apresenta ideias sobre aquilo. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura dissertativa são o ensaio, a carta argumentativa, a dissertação, o editorial e etc. Não se fala na redação, porque a redação ela pode ser descritiva e dissertativa, mas a sua propriedade maior é a dissertação, porque ela é argumentativa, ela apresenta a ideia de alguma coisa, ela disserta sobre aquela ideia e aí forma essa redação. Então, pessoal que faz ensino médio, que esteja assistindo essa minha videoaula remota, fiquem cientes que vocês, quando for lá para o Enem, vão trabalhar em cima de uma dissertação. Se vai entrar a descrição de algo no meio, beleza, mas a redação ela é dissertativa. A dissertação ela tem um objetivo, quer dizer, vamos para a descritiva, para o tipo descritivo. O tipo descritivo tem por objetivo descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudos, relatórios, atas. Atas, para quem não sabe, são aqueles livros em que descreve como foi feita uma reunião,
descreve o que aconteceu dentro da escola. Ó, quando vocês fazem besteira dentro da escola, quando vocês são os menininhos malvados com nós, professores, e com a diretoria, ou quando nós somos isso com vocês e há uma denúncia dentro da diretoria, ela faz uma ata descrevendo o que aconteceu na versão do professor e na versão do aluno. Gente, não que nós não venhamos a nos dar mal, de jeito nenhum, nós nos damos maravilhosamente bem. Nosso contato na escola presencial é a coisa mais linda do mundo. E principalmente com vocês do 8º ano, né? Pessoal que chegou para mim agora, já estava na escola, que eu tenho muito amor, que eu tenho muito carinho, mas vieram ser meus alunos da língua portuguesa. Eu sou muito orgulhoso disso e principalmente quero parabenizar cada um de vocês pela participação que estão tendo dentro dessas aulas remotas. Vocês estão entendendo que nós, professores, estamos nos dedicando e que vocês, e que para que essa dedicação vale a pena, vocês têm uma parcela gigantesca de responsabilidade, que é de manter uma recíproca entre nós, não é verdade? Então, assim, vocês estão sendo recíprocos com todos nós, professores, e os pais também. Eu agradeci de todo o coração, tá certo? Vamos voltar. Os gêneros que se encaixam no tipo descritivo, do texto descritivo, é o laudo, é o relatório, é a ata, a guia de viagem, dentre outros. Esses só são alguns exemplos. Também podem ser encontrados em textos literários por meio da descrição subjetiva. Aquela descrição que, assim, vai fazer você ter reflexão acerca dela. Porque muitos textos descritivos, eles são geralmente direto, na lata. Mas tem textos descritivos que fazem você refletir. Então, geralmente, esses são os textos subjetivos. Temos ainda o texto injuntivo, gente. Eu acho esse fantástico, ele é o mais simples. Os textos injuntivos, eles são os que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos do imperativo, tipo faça, vá, construa, fale, né? No infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminado o sujeito. O sujeito sempre vai ser indeterminado na injunção, porque ela sempre vai ser instrucional, ela vai estar sempre dando alguma ordem, vai estar sempre dizendo o que alguém tem que fazer. Então, o sujeito, geralmente, ele é indeterminado. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva, geralmente são o manual de instruções. Tá lá para você ler. Você não tem o que questionar, você tem que seguir, né? Então, é um texto injuntivo. É aquilo que você não tem o que questionar, não tem o que você argumentar. Ele é direto, ele é para você ler e seguir passo a passo. Receitas culinárias, por exemplo, bulas, regulamentos. Regulamentos, geralmente, são uma lista de ordens, né, que você deve seguir. Então, por isso é injuntivo, por isso está no imperativo. Editais. Editais também são coisas que não tem o que você argumentar. Você não pode argumentar um edital, não sei se você entra na justiça e tal, mas não é. Ele foi feito para ser injuntivo, para você apenas seguir ele. E o que tem nele? Códigos, leis e etc. Então são textos que a gente trabalha muito com eles. Tá certo? A receita culinária a gente tem ela no dia a dia. Os manuais de instruções nós temos no dia a dia. Os regulamentos.
os regulamentos. Nós encontramos em todos os locais que há hierarquia, né? Os editais que nós encontramos quando vamos fazer um concurso, uma prova, seja para entrar no vestibular, para passar no Enem, seja para passar no concurso público, seja para passar numa prova de seleção de uma escola, não é isso? E leis. Leis são aquelas que estão lá estabelecidas e que você deve apenas seguir, né, corretamente, para que não aconteça nada de errado com você. Ó, tô de olho, pessoal. Sigam as leis direitinho. E temos também o tipo expositivo. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa, ou seja, enfática, incisiva, que não resta dúvida. Se errar, vai poder ter algum erro lá na frente que a pessoa vai cometer. Entendeu? Porque o texto expositivo, ele está ali para expor alguma coisa incisivamente, com ênfase. Tá ok? Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são a reportagem, o resumo, o fichamento, o artigo científico e o seminário, pessoal. Vocês estão expondo algo sobre algum assunto, sobre algum fato, sobre alguma situação, sobre algum acontecimento. Por isso existe a reportagem. A reportagem é um texto expositivo, porque ela expõe algo que está acontecendo no momento. Eu vou trabalhar a reportagem com vocês, beleza? O resumo nós já trabalhamos. Vocês resumem um texto e nos expõem para que nós venhamos a compreender o que vocês conseguiram entender acerca de algum texto, acerca de algum tema que nós entregamos para vocês fazerem um resumo. O fichamento, praticamente a mesma coisa, só que o fichamento você divide de formas diferentes no texto. Temos o artigo científico, que é praticamente o resumo, mas é um resumo sobre um estudo que você fez. Então você vai lá, ó, e faz um resumo daquele estudo científico que você fez e expõe. Por que chamamos de artigo científico? Porque ele não tem caráter apenas de passar para o professor algo que aprendeu, mas ele tem a comprovação científica daquilo que ele está falando. É algo mais, como é que eu posso dizer, mais sério, mais complexo, porque é a partir de artigos científicos que muitos médicos se baseiam ao medicar, ao fazer cirurgias, sabe? Ao dar palestras, através de prestar atenção em muitos artigos científicos que muitos grandes mestres da medicina, da enfermagem, muitos cientistas fazem. E o seminário, que é aquilo que a gente passa um assunto para vocês. Vocês com muita garra, com muita força de vontade, muitas vezes em grupo, apresentam-se para a gente, mas apresenta aquele assunto que a gente deu para vocês. Tá ok? Então, essa tipologia textual, na verdade, ela é um norte para que vocês saibam que texto estão lendo e que texto estão escrevendo, né? Então vamos lembrar quais são os tipos textuais que nós estudamos. Nós estudamos o narrativo, o dissertativo, o descritivo e o disjuntivo e o expositivo, galera.
Então, nós já temos uma base aí. Temos cinco tipos de textos. E nesses 5 tipos de textos, nós podemos afirmar que eles abraçam cada um gêneros textuais. Na narração, temos os contos, as crônicas, as fábulas, os romances e as biografias, por exemplo, né? Na dissertação temos os ensaios, as cartas argumentativas, as dissertações e o editorial, e os editoriais. No tipo descritivo, ele abraça os gêneros textuais como laudos, relatórios, atas e guias de viagem. Tem outros, mas a gente vai identificando a partir do que a gente for aprendendo. E no texto injuntivo, nós temos como gêneros textuais os manuais de instruções, as receitas culinárias, as bulas, os regulamentos, os editais, os códigos e as leis, dentre outras coisas. Mas a gente não pode passar o dia todinho citando aqui exemplos, né? A gente dá o que se usa mais na vida real. E também no expositivo, o expositivo ele abraça os gêneros textuais, que são a reportagem, os resumos, os fichamentos, os artigos científicos e seminários. Então, a partir disso aí, nós vamos começar a identificar esse texto, como eu disse, esses tipos de texto, como eu disse anteriormente, e vamos trabalhar os gêneros textuais a partir, e eu vou estar sempre pedindo exercícios, perguntando em qual tipo de texto aquele gênero que estamos trabalhando se encaixa. Se eu, por exemplo, pergunto a vocês em que tipo de texto o gênero romance se enquadra na narração. Se eu perguntar a vocês o que os ensaios, em que tipo de textos os ensaios se enquadram, vocês vão responder certamente na dissertação, se prestarem atenção na aula. Os laudos médicos, os relatórios, em que tipo de texto esses gêneros se enquadram? No gênero descritivo. Também como o manual de instruções, as receitas culinárias, são gêneros textuais que se enquadram aonde? No texto injuntivo. E as reportagens, os resumos, são gêneros textuais que se enquadram em que tipo de texto? Expositivo, galerinha. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vai ter um exercício com um texto auxiliar para vocês responderem. Eu espero que não haja dificuldades, como não houve até agora. E a dificuldade que aparecer, privado do professor que vocês mais amam. Ó, pessoal, mais uma vez, usem álcool em gel para higienizar suas mãos após qualquer tarefa que vocês venham a fazer. É muito importante limpar as unhas, as cabeças dos dedos, os pulsos, né? Porque são as partes da mão e do braço que nós levamos até o nariz, a boca, que são, infelizmente, a grande fonte de contaminação desse terrível inimigo invisível chamado Covid-19. Show Covid! E eu vou aqui, né, encerrar esse vídeo com a festa que nós sertanejos mais esperamos dentro do ano, né? Essa época, já estamos no finalzinho de maio. Pessoal, finalzinho de maio a gente já deveria estar ensaiando nosso arrastapé para fazer a apresentação na escola. E agora? Agora a gente fica curtindo na aula do professor,
de português, vezes sim, vezes não, né? Mas o importante é a gente não deixar a peteca cair, não deixar nos abater e vamos com o que nós temos de melhor. Tá ok, pessoal? Forte abraço e um beijo do professor Gabriel Pieron, aquele que vocês mais amam. Eu sou